a câmera e o áudio desligado para melhorar a qualidade para todo mundo. E no momento da fala de cada um, vocês ligam. Rosilane e Gabriela, só olhem, por favor, no WhatsApp antes, tá? Gabriela, tão logo você termine a sua fala, você deixa um tempinho aí que o Fernando quer falar antes da Rosilane, tá? Tá ok, então. Professora, você vai me mandar alguma coisa no WhatsApp? Mandei para a Rosilane. Ah, sim. Boa noite, então, a todos. Nós vamos estar iniciando, então. Meu nome é Gabriela Braga. Eu sou aluna do 8º período do curso de Administração da Faculdade Senac Minas. Gostaria de dar boas-vindas a todos que vieram participar do nosso evento online em comemoração ao Dia do Administrador. Aproveitando, nós já gostaríamos de parabenizar a todos os administradores e futuros administradores que estão participando hoje conosco desse evento. O nosso evento de hoje será apresentado em formato de mesa redonda, cujo tema é a realidade digital e negócio real, o que mudou no contexto organizacional. Nossos agradecimentos à diretora da Faculdade Senac Minas, a senhorita Débora Barbosa, ao coordenador dos cursos, o professor Fernando Abreu, e um agradecimento especial aos nossos convidados, os senhores Gustavo Pena, Ricardo Moreira e Emerson Moraes. Nós agradecemos também a todos os alunos e os professores aqui presentes. Este evento ele foi organizado pelos alunos do 8º período do curso de Administração, no qual foi orientado pela professora Sandra Souto, professora da disciplina Jogos Empresariais, e o professor Oswaldo Sena, que leciona a disciplina Administração de Sistemas e Informações, e pelo núcleo de extensão, a professora Franciele Rodrigues, com o apoio da coordenação de curso do NAF e do NAI. Gostaria só de passar uma orientação a todos vocês. No decorrer da palestra, no decorrer, do nosso evento online, pode surgir algumas dúvidas. No final do evento, quando estiver quase finalizando, nós vamos dar oportunidade a quem tiver dúvidas para perguntar, tá bom? Peço então para vocês a atenção no vídeo que nós vamos estar apresentando para dar início.
Fernando, a palavra está com você. Boa noite a todos. Agradecemos aí, primeiramente, né, parabenizamos aos organizadores do evento, aos professores e, em especial, aos alunos, né, que muito zelo e competência nos permitiram esse momento. Agradecemos também aos nossos convidados que estão aqui conosco, que gentilmente estão cedendo um pouco do seu conhecimento, do seu tempo aqui, para essa troca tão rica, né? E o contexto do nosso evento, né, Dia do Profissional da Administração, o contexto aí da pandemia, é um contexto muito forte que todos aí estão passando, os negócios, né, foram sacudidos aí, impactados por uma coisa inesperada, imprevista, e que todos tiveram que se adaptar para não fechar, né? Quem não conseguiu se adaptar, reagir a tempo, felizmente aí teve que fechar o seu negócio, o seu empreendimento, impactando aí de forma negativa também na economia. Então, essa é a temática do evento. Temos certeza que os nossos convidados passarão aí a sua experiência, um pouco da sua experiência dentro desse contexto, como eles vivenciaram essa reação das empresas, né? Esse mundo digital que hoje se tornou real também, né? Então, não tem mais essa diferença do mundo digital e do mundo real. As empresas estão usando essas ferramentas para poder fazer os negócios que continuam acontecendo, né? Alguns menos, outros até mais, né? Como na área de alimentação, agronegócio, o consumo aumentou e as safras aí estão recorde. Transporte, logística também, né? A gente tem um aumento aí desse cenário econômico aí. Então, mais uma vez, eu vou agradecer a organização do evento e desejar a todos uma excelente noite de muita informação, muito aprendizado. Passo a palavra agora às nossas mestres de cerimônia. Obrigado a todos. Só um minutinho, só para cumprimentar o Gustavo, ele acabou de entrar no evento, Fernando, que é o CEO da Mundial, que é o nosso convidado, né? Boa noite, pessoal. Obrigado. Desculpa. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com o SENAC e com a turma de administração. Gustavo, só um minutinho, que a Rosilane fará uma apresentação sua. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rosilane, eu sou aluna do 8º período de administração. Nós estamos aqui com a empresa Mundiale, que é uma empresa especializada em vendas à distância. Ela é representada pelo senhor Gustavo Pena, que é o CEO da empresa, e possui atuação na área de tecnologia e experiência com o cliente, e o senhor Fernando, que atua na área de comunicação. Nós estamos aqui também com a empresa de consultoria Doutor de Empresa, representado pelo senhor Ricardo Moreira, mestre em administração, com mais de 40 anos de carreira profissional em áreas de gestão, comercial, marketing, consultoria e educacional. E também com o senhor Everson Moraes, que é contador e possui mais de 30 anos de experiência no mercado. Ele é mestre em engenharia de produção, trabalha há muito tempo como empresário de pequenos e médios negócios, atuando na área de contabilidade, perícia contábil, é professor de MBA e diretor de faculdade também. Nós vamos passar a palavra para o senhor Gustavo Pena, que é o CEO da empresa Mundiale. O senhor terá 10 minutos para apresentar a sua fala e depois o senhor Ricardo. Tá, com a palavra o senhor. Então, boa noite a todos. Boa noite. De novo, muito feliz. Como também sou administrador de empresas. Me formei há
Puxa, 23 anos, já tem uma longa jornada pela frente. Eu vou contar rapidamente um pouco da história da empresa, de como começou e a nossa evolução e onde a gente está aqui nesse momento. Então, eu me formei em 2007 em administração de empresas. Durante esse período de formação, eu trabalhei na empresa júnior da faculdade. Na época, eu estudei na Newton Paiva. E foi um período riquíssimo para mim, porque através da empresa júnior eu tive a oportunidade de conviver com inúmeras empresas e adquirir alguma experiência profissional. E era muito criticado na época pelos meus colegas, porque eu não ganhava nada na empresa júnior. E o pessoal começando a entrar no mercado de trabalho. E eu sempre pensei que o importante seria me formar, para quando eu me formar enquanto profissional, porque pessoa que forma sem ter nenhuma experiência não tem nenhuma chance no mercado, e depois que eu me formasse, que eu trilhasse a carreira. Então, enfim, me formei em 2007, entrei num processo de trainee numa seguradora que se chamava Real Seguros, que era ligado ao Banco Real, e trainee da diretoria, e acabou que me dei bem lá no negócio. E com 2 anos que eu estava lá, enfim, comecei a responder regionalmente pela área de grandes negócios. Fiquei durante 4 anos na companhia, que passou por um processo de fusão e de aquisição por um grande banco holandês, que foi o ABN AMRO, que depois o Santander comprou tudo. Enfim, mas passei por aquele momento de transição de uma empresa nacional para uma empresa multinacional. Mas ao fim de 4 anos eu entendi que não queria aquilo, que eu queria empreender. Então comecei do zero. Naturalmente eu estava na área de seguros, comecei como uma corretora de seguros e foi um começo muito difícil, e durante quase 7 anos, os 2 primeiros anos foram na casa dos meus pais, essa corretora, 2 para 3 anos, e depois numa pequena sala na Getúlio Vargas, na Savassi, aqui em Belo Horizonte. Depois que já tínhamos 6 ou 7 anos de empresa e queria diversificar e queria crescer e não sabia como, e montei um pequeno televendas para vender seguros. Eram, sei lá, 10 pessoas para vender seguros. E aí deu tudo errado. A gente foi no ano de 2007, não, eu me formei antes, eu formei em 2001. Eu tô ficando velho, vou esquecendo as coisas. Eu me formei em 2001, 2007 eu casei. Então, em 2007 eu montei esse pequeno televendas, deu tudo errado. Foi no ano que eu casei. Eu acabei de casar e estava quebrado. Então foi pânico, um momento dificílimo. E recomecei a empresa, tentei salvar a empresa e consegui salvar a duras penas. Acabamos que tivemos que desligar todo mundo, éramos 15 pessoas na empresa na época, em 2007, e ficamos com apenas 2 pessoas, éramos eu e meu irmão, que era meu sócio na época. E a gente começou já tinha lá aquela estrutura de televendas e começamos em 2009 um pequeno televendas para vender para o mercado de telecom. E paralela à corretora, que, enfim, conseguimos reerguer ela assim, pequenininha, devagar, igual todos os corretores que vocês conhecem, mas conseguimos reerguer. E começamos paralelamente, em 2009, a vender minimodem em 3G. Enfim, e aí o negócio começou a dar certo, aí de 2 foi para 5 pessoas, aí foram para 10, foram para 50, foram para 100, na hora que eu vi tinha 300 pessoas na empresa, e aí a gente investiu num novo ambiente, enfim, deu uma tacada de super arriscado, mas acabou que deu certo. E aí a empresa continuou a crescer, foram para 500, a gente cresceu 100% ao ano durante 5 anos consecutivos. Então, em 2015, aproximadamente, nós tínhamos umas 1.800 pessoas na empresa, aproximadamente, quando eu entendi que o mercado estava mudando. Que a gente fazia venda de produtos por telefone. Então, vendíamos diversos produtos, o principal era o mercado telecom, mas só fazíamos venda por telefone. Era esse o nosso negócio. E o nosso negócio era
telefone. Em 2015, a gente percebeu, analisando as curvas de consumo, que as pessoas estavam falando cada vez menos e estavam teclando cada vez mais, e a gente pensei, cara, se quiser ficar vivo no mercado, nós temos que começar a investir em tecnologia. Então, a partir de 2015, a gente começou a investir de uma maneira muito forte em tecnologia e nos tornamos uma empresa de vendas não presenciais. Então, a gente vendia pelos diversos canais não presenciais. Então, o telefone é não presencial? Estava ali. Mas o WhatsApp é não presencial? Estávamos ali. O marketplace é não presencial? Estávamos ali. Então, por todos os canais não presenciais. Isso foi até 2019. Em 2019, a gente, então, na jornada do cliente, são 5 grandes etapas, né? Consciência, consideração, compra, serviço e lealdade. Nós atuávamos exclusivamente na jornada de compras, quando a gente, até 2019, quando a gente entendeu que não fazia sentido trabalhar apenas na jornada de compras. A gente entendeu que não existe mais experiência, não existe mais fidelidade a branding. A fidelidade hoje é a experiência. Então, o cliente tem uma boa experiência, ele é fiel. Ele não tem uma boa experiência, ele aperta um botão, ele sai dessa empresa e vai para a empresa seguinte. E a gente virou a empresa para trabalharmos com a experiência. E aí a gente avançou na jornada de serviço. Então, desde 2019, a gente avançou para essas jornadas e de uma maneira muito forte no mundo digital. Então, para que vocês tenham uma ideia, no mês passado, a gente trocou aproximadamente 60 milhões de mensagens. A gente fez aproximadamente 300 mil vendas pelos diversos canais e quase 80% disso pelos canais digitais. E é isso. Então, e hoje a gente avança na jornada de serviços. Nossos clientes são grandes companhias no país. A gente não tem, apesar de estarmos aqui em BH, a gente não tem nenhum cliente em BH, os nossos clientes são as companhias de telecom, né? Claro, a Vivo, TIM, Mafra Seguros, Ali Combustíveis, enfim, são grandes companhias e a gente melhora a experiência dos clientes dessas grandes companhias, na jornada de compras e na jornada de serviço. A jornada de serviço é depois que eles se tornam clientes, né? Então é isso, pessoal. Então, de uma maneira bem resumida, naturalmente, durante toda essa jornada, depois de tudo que passamos, acabou que a empresa se profissionalizou no limite. Então, hoje a gente é uma SA, e virou uma holding, são 14 empresas hoje que compõem o grupo, e a gente atua em diversas frentes. E é isso. Enfim, é importante entender da seriedade, da governança. Não existe hoje no mercado atual, ou você é profissional ou está fora, não tem conversa para amador. Se você quiser sobreviver, se você quiser pensar no médio e no longo prazo, tem que ser profissional, e profissional em todos os sentidos, na relação com o seu cliente, na relação com todos os seus stakeholders, né? Seja cliente, fornecedor, funcionário, tem que fazer um negócio de maneira profissional, não tem jeitinho, não tem comprar sem nota, não tem nada disso. Quem pensa dessa maneira não consegue levar o negócio adiante. Enfim, não é fácil, existem inúmeros desafios nessa jornada, mas é possível. É possível, porque, enfim, a gente vem caminhando para frente, mas eu conheço inúmeras pessoas que traçaram trajetórias incríveis também. Acho que, resumindo, é isso. Muito obrigada, senhor Gustavo Pena, da empresa Mundial. Não precisa de me chamar de senhor, não. Pode me chamar de Gustavo. Ok, tá, Gustavo, muito obrigada. Nós vamos passar a palavra agora para o senhor Ricardo Moreira e o senhor Everson Moraes, da consultoria Doutor de Empresas. Vocês terão também 10 minutos para apresentarem a fala de vocês. Valendo! Muito bem, boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Moreira, tá? Eu tenho 51 anos, né? Eu sou administrador. E aí um primeiro toque aos alunos: estudem muito, tá? Eu tenho 7 formações em gestão. Então, antes eu tinha feito um técnico contábil, depois eu fiz 3 pós-graduações e fiz o mestrado em administração. E depois, a última formação que foi coaching.
Então, novamente, estudem muito. Já atuei, fui criado, tem 40 anos que eu trabalho, fui criado em pequeno varejo e tive a oportunidade de, ao longo, né, da minha vida, ir fazendo mudanças. Então, tanto é que eu me especializei em fazer mudanças de empresas, de trajetórias. Nosso último case agora foi ajudar uma indústria de imóveis a crescer 180% na pandemia. E aí eu rodei algumas empresas legais, aprendi muito em revendas Skol e Chevrolet, fui do Bradesco, Banco do Brasil, fui da Maxitel Team, fui da Novartis, Biociências, que é laboratório, indústria farmacêutica, né? Aí fui professor da PUC, 8 anos e meio, fui da Fundação Getúlio Vargas, Fundação Dom Cabral, IBMEC, dei aula no país inteiro, nos programas de MBA. E em algum momento, né, da trajetória, eu sempre na inquietude de crescer, de querer aprender mais e de querer mudar e de querer botar alguma marca, contribuir, agregar valor à sociedade, eu resolvi lançar, né, um projeto de consultoria e junto com parceiros igual o Everson, nós desenvolvemos um método em que nós turbinamos qualquer empresa em qualquer momento. Por quê? Eu juntei o aprendizado, né, de Sebrae, de Empretec, de Paex, de Dom Cabral, de GV e da vivência, principalmente das multinacionais, a maior escola de vendas que eu já vivi, por exemplo, a Skol, a parte humana da Novartis, quer dizer, você vai juntando uma coxa de retalhos e desenvolvemos o método 5 anos em 1, que é um programa de enriquecimento pessoal e empresarial, onde a gente realmente trabalha os líderes das empresas. Então, um toque aos alunos. Empresas são duas coisas só, pessoas e capital. Só que capital ele é inerte. Então você trabalha pessoas. O administrador precisa alcançar metas, né? A função dele é garantir sobrevivência e crescimento da empresa. Então, a todo momento, ele precisa alcançar metas com e através das pessoas. Por isso, o nosso tripé no Doutor de Empresas, ele está em pessoas, mercado e números. Decisões baseadas em lógica, né? Em número, o número é frio. Decisões baseadas em oportunidade de mercado, o Gustavo colocou aí muito bem, quer dizer, em analisar dados, né, o tempo todo, em ler comportamentos, em buscar informações de como o consumidor está, né, se comportando, né, como é que ele se comportou, como é que ele está comportando e quais são as tendências para achar essas oportunidades. E a decisão em cima de pessoas, quer dizer, eu sempre pergunto para os meus clientes da consultoria, na sua empresa, cada macaco está no seu galho? Ou seja, a pessoa certa, no lugar certo, treinada e motivada. Com essa metodologia, a gente acerta em 85% das empresas, 72,5% delas crescem, e nós temos a ousadia de colocar que, se nos contratar e nós não gerarmos resultado para nos pagar, nós devolvemos o dinheiro. Isso é em contrato. Por que dessa segurança? Porque a gente trabalha o simples. Pessoas, números, mercado. Quando falamos em pessoas, falamos em clientes internos e externos, né? Quando falamos em mercado, falamos no foco nos clientes, na atenção ao cliente, né? Em buscar, isso que o Gustavo colocou muito bem, uma boa experiência para o cliente, que infelizmente ela é péssima, né? Na maioria das vezes, e buscamos tomar decisões com números, com lógica, porque se você não conhece, não sabe, no mínimo, analisar uma DRE, né, verticalmente, horizontalmente, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu sou o professor Ricardo Moreira e a minha trajetória está nessa área aí. No momento, estamos expandindo o Doutor de Empresas, a gente atuava muito no interior, estamos entrando mais fortemente em Belo Horizonte, Brasília, eu estou falando com vocês de Brasília, eu estou para Belo Horizonte amanhã, e essa é a nossa trajetória. Professor Everson, agora a bola é com o senhor.
O microfone está desligado, professor Everson. Boa noite a todos. Queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar participando desse momento. Eu falo que estar com os alunos é sempre bom. Ó, minha amiga Glenda. Coraçãozinho. A joia! Meu ex-coordenador aí, o Fernando, meu parceiro de trabalho, o professor Ricardo, meu outro parceiro, o professor Leonardo. Então é interessante que eu fui convidado e quando eu chego na sala, parece que eu conheço todos vocês. Então, para mim é sempre uma honra estar confraternizando com os amigos. Glenda, excelente profissional, o professor Léo, o Fernando também. Falar um pouquinho da minha trajetória, eu queria primeiro parabenizar o Gustavo por uma fala que ele teve aí agora, que o meu começo também foi através da empresa Júnior. Eu fui presidente da segunda empresa Júnior do Estado. A primeira foi a da administração lá da PUC, a segunda foi a de contábeis da PUC. Fui o primeiro presidente da Federação Mineira de Empresas Juniores. Então, uma trajetória que muito me orgulha. E quando eu vejo alguém no quilate do Gustavo falando também da empresa Júnior, eu me sinto honrado por ter participado desse projeto também na época de acadêmico, né? Bom, minha trajetória, eu cursei Ciências Contábeis, depois fiz um mestrado em Engenharia de Produção, trabalhei por anos em chão de fábrica, na indústria, trabalhei na Fiat como consultor, trabalhei na Vale, montei uma escola com o professor Ricardo Moreira, a gente montou a IBS FGV, tive um escritório de contabilidade, fui coordenador de vários cursos de administração, de engenharia de produção, coordenador do curso de ciências contábeis. Então, eu tenho uma trajetória tanto empresarial quanto acadêmica bem consolidada, né, com uma musculatura bem forte com relação à questão do conhecimento e da prática. E aí, é sempre bom deixar uma mensagem para os alunos, sempre colocando para vocês uma questão que é bem simples, né? Teoria sem prática não resolve problema, prática sem teoria não resolve problema. Então, eu falo que quando a gente começa a ter uma carga de conhecimento maior, a gente já está quase aposentando, né? E os desafios vão sempre aparecendo. Só para ilustrar, né? Vários colegas de profissão, principalmente na área acadêmica, como professor, têm tido muita dificuldade nesse período de aula remota. Vários amigos meus saíram das escolas, olha, me chame quando tiver aula presencial, porque eu não me adaptei a esse modelo remoto. E esse momento agora da pandemia, eu acho que é um momento de crescimento, onde as pessoas tiveram que se reinventar, aprimorar. No começo foi muito choro, mas depois entenderam que chorar não ia levar para caminho nenhum. E o grande desafio para todos nós é justamente isso, é olhar para o horizonte, mas numa perspectiva de construção, e não ficar reclamando do passado, das coisas que já ocorreram. Como o Ricardo diz, o trabalho que nós já fizemos em várias empresas, principalmente pequenas indústrias, na região de Nova Serrana e também na região de Divinópolis, que é o polo calçadista e o polo de confecção. A grande dificuldade que nós enxergamos ao longo desse período, aí fazendo um trabalho mesmo de administração, de gestão, e até fazendo um parêntese aqui, eu queria parabenizar todos os administradores aí pelo dia, né? Parabéns, é um dia nobre e tem que ser comemorado, não só os administradores, mas também os médicos, enfermeiros, psicólogos, todos aqueles que atuam hoje para melhorar um pouco o nosso país. Os administradores, e fica uma mensagem aqui, antes de continuar, eu acho que muito do que nós estamos passando hoje de dificuldade no país, nos estados e até nas prefeituras, é falta de gestão. Então, eu acho que os administradores precisam ser mais acionados, principalmente para nos ajudar nesse momento de recuperação da economia. Mas voltando à história, né, o trabalho que nós fizemos nas empresas em Nova Serrana e também em Divinópolis, a grande dificuldade da maioria dos empresários é trabalhar com as pessoas. Ainda se trabalha muito o conceito de manda quem sabe, obedece quem tem juízo. As empresas têm muito pouco a participar com as pessoas, com os colaboradores. A gente observa que todas as vezes que nós perguntávamos para os empresários se eles tinham feito reuniões com seus colaboradores, as reuniões eram só para poder fazer correção, ou muitas vezes para mandar embora. E a gente ouvia muito pouco sobre reuniões
pedindo para que o grupo participasse da empresa, solucionasse algum problema, trouxesse novas ideias, até o dia em que nós chegamos perto de um funcionário e fomos conversar com ele, e ele nos trouxe bastante ideias, e quando nós perguntamos para ele por que ele não falava aquilo para o dono da empresa, ele falou o seguinte: olha, todo mundo pede para que nós vestíssemos a camisa da empresa, mas ninguém nunca nos entrega a camisa para que a gente possa vestir. E eu acho que essa mensagem ela é bem dentro do que a gente está vivendo hoje. É muita gente reclamando e poucas pessoas fazendo. Então, uma dica que eu dou para vocês, para que vocês façam uma reflexão: enquanto tem muita gente chorando, tem muita gente ganhando dinheiro vendendo lenço. E hoje eu vejo muita gente ganhando dinheiro vendendo máscara, não só o lenço. Então, eu acho que a vida ela é feita, e aí tem uma frase do Charles Darwin que fala o seguinte: aqueles que vão se superar não são aqueles que são os mais fortes, nem os mais inteligentes. São aqueles que conseguem se adaptar rápido às mudanças. E aí, a história do Gustavo mostra isso muito bem para vocês, a trajetória dele de mudar e não ficar simplesmente acomodado com a situação. O próprio professor Ricardo, com os projetos que nós já tivemos, nós já fizemos vários projetos e sempre inovando. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, todo mundo desesperado o que fazer, eu consegui nesse período escrever um livro, tá aí a Glenda que não me deixa mentir, gravar um curso para colocar no EAD, um curso na área de gestão de custos, que é a minha área de produção, e além de fazer os meus projetos de consultoria online, além de fazer as minhas aulas online. Então, acho que quando as pessoas querem, o momento vai ser difícil, mas é difícil para todo mundo. Se nós imaginarmos que nós estamos passando por um período de pandemia mundial, não é uma pandemia local, e então não adianta ficar reclamando, porque a dor que está tendo aqui, está tendo em todas as partes do mundo. Então nós temos que nos superar, e aí eu acho que o que vai mandar é justamente isso. Primeiro, cuidem das pessoas. E segundo, coloquem a criatividade e a inovação na ponta, porque é isso que vai fazer diferença. As pessoas que querem resultados diferentes têm que fazer coisas diferentes. Fazer as mesmas coisas que você vem fazendo há anos, provavelmente você vai ter os mesmos resultados. Então, seria essa a minha mensagem. Obrigada pela colocação, professor Everson e professor Ricardo. Nós vamos agora começar a nossa rodada de perguntas, começando pela área de finanças. Os alunos que vão fazer as perguntas podem abrir o microfone e direcionar as suas perguntas. Boa noite. Boa noite a todos. Minha pergunta vai para o Gustavo, da Mundiale. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Boa noite, cara. Tudo bem? Qual o seu nome? É Rômulo, do 8º período, do turno da noite. Eu gostaria de saber, na sua opinião, na sua leitura, o que contribuiu para a sua empresa obter uma eficiência financeira nesse novo tempo de pandemia? Acho que são algumas coisas. Primeiro, indiscutivelmente, foi o fato de eu ter quebrado em 2007. Quer dizer, isso me gerou um aprendizado, me deu couro, me deu casca para entender que, naquele momento, eu não sei se vocês se lembram, não sei quantos anos você tem, mas em 2008 a gente teve uma grande crise no mundo, e muitas empresas quebraram, e eu justifiquei a minha quebradeira em 2008 na crise mundial. E só quando, de fato, eu olhei no espelho e entendi que a responsabilidade de tudo aquilo que tinha acontecido até então era minha, que não tinha nada a ver com crise, porque quem contratou fui eu, quem não desenvolveu as pessoas fui eu, quem não demitiu na hora que tinha que demitir fui eu, quem não tomou as decisões corretas do caminho fui eu, e ficava responsável na crise. Então, o primeiro ponto que me fez financeiramente estar mais seguro agora foi aquilo lá. E em função daquele aprendizado, quando a empresa começou a crescer, cara, eu sento em cima do caixa, entendeu? A gente tem uma área financeira muito estruturada e a gente não para de evoluir. Então, a gente faz o negócio. Quando a empresa começa a crescer, você começa a ganhar muita visibilidade. E se você não for absolutamente correto,
você está colocando a empresa em risco. Então, a gente tem uma gestão de caixa muito conservadora. Então, a gente vinha, em tempos de bonança, a gente investiu muito em tecnologia, o que nos permitiu, quando aconteceu o negócio, a gente está muito preparado para enfrentar a crise. E, fundamentalmente, mas quando aconteceu o negócio em março, naquela terceira semana de março, foi pânico, né, cara? No primeiro momento, eu falei, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Mas durou um segundo isso, mas fiquei muito preocupado, porque poxa, tudo fechando e como vão fazer? Então, a primeira coisa que eu fiz naquele momento nós montamos um comitê dentro da companhia, depois como é que a gente reduz custo, paralisamos todos os projetos naquele momento, e o objetivo era fazer caixa, segurar a caixa, que a gente não sabia quanto tempo isso ia durar, o que ia acontecer. E seguramos caixa, fizemos, enfim, a gente vinha capitalizado, mas vamos segurar a caixa, diminuir o custo no limite, entender o que é possível diminuir de custo, renegociamos com todos os fornecedores, enfim, tomamos uma série de medidas para enfrentar a crise. Passado, sei lá, 45 dias da crise, a gente viu que a gente conseguiu se adaptar de uma maneira muito positiva. Em 15 dias, a gente tinha quase 1.200 pessoas em home office, e a gente não tinha cultura de home office. E aí a gente viu que o mundo não acabou, e aí a gente começou a reativar os projetos que a gente havia paralisado, a gente foi priorizando e entendendo o que seguir adiante. Mas o primeiro momento é segurar a gente vinha organizado, a gente vinha estruturado, porque a empresa que vinha balançando sentiu muito, né? A gente estava muito estruturado, então a gente chegou firme. E quando chegamos, a gente não esperou. Tomamos as medidas que tinham que tomar para segurar o caixa. É isso. Obrigado. Valeu, Romo. Boa noite a todos, meu nome é Thiago. Gostaria de direcionar minha pergunta também para o Gustavo, ou até mesmo o Everson, o Ricardo, se quiserem responder também. Qual parte mais pesou no fluxo de caixa de vocês nesse período de 2020 aí na pandemia? O fluxo de caixa é o seguinte, cara, você tem o econômico. Econômico, você tem receita e você tem custo. O custo, ele é certo. Então, se você não mexer no custo e você não tiver receita, você impacta no fluxo de caixa. Então, como a gente ficou receoso do que poderia vir, a gente segurou o custo no limite, quer dizer, paralisando os projetos de consultoria. A gente tem sempre a consultoria dentro da empresa. Então, os projetos de consultoria, enfim, alguns projetos de investimento, enfim, deu uma segurada em tudo para conseguirmos passar se houvesse uma queda importante de receita, que a gente conseguisse segurar. O fluxo de caixa é isso, a relação receita e custo com despesa. Né? É isso. Então, como a gente estava preparado, seguramos o custo, garantimos, a gente substituiu a receita. É importante dizer que antes da pandemia, é inacreditável, né? Mas 80% da nossa receita, em fevereiro, 80% da nossa receita era do televendas ainda, e apenas 20% no digital. Mês passado a gente já fechou o número, 80% da nossa receita já no digital, e o televendas é só apenas 20%. A gente conseguiu, de fato, transformar o negócio. Enfim, mas porque a gente vinha se preparando desde 2015, né? E aí, quando aconteceu o negócio, então, todo o processo de recrutamento, seleção, o onboard, quando a pessoa vai ser contratada na empresa, ele passa por um onboard, é tudo online. As relações, elas têm mudado, as relações de trabalho, elas têm mudado de uma forma importante. Hoje a gente começa a repensar se faz sentido, de fato, voltarmos pro presencial e o que vai voltar para o presencial. Certamente não voltaremos todos para o presencial, tanto é que a gente começa a contratar a gente hoje no Brasil inteiro, e o cara que nunca vai estar fisicamente aqui na empresa, e a gente começa a refletir sobre a possibilidade de contratar a gente no mundo inteiro, e o cara nunca vai estar fisicamente presente dentro da empresa. No nosso caso, na consultoria, o que aconteceu?
o Gustavo deixou claro, né? Quer dizer, na hora que o empresário ele vai pensar na redução de custo, uma das primeiras coisas a serem, né, cortadas são os investimentos em projetos, em parceiros como consultoria. Então, o primeiro momento foi igual o Gustavo colocou, quer dizer, a gente bate um pânico, bate um medo danado, porque você tem compromissos, né? Você tem uma vida em curso, né? Com as despesas normais, como qualquer ser humano, como qualquer empresa, né? E uma estrutura física. E aí você começa a olhar, quer dizer, o que eu começo a cortar? No nosso caso, eu comecei a cortar na própria carne. Então, a primeira coisa que eu desfiz foi dos meus luxos, todos eles, absolutamente, carro e os luxos todos, os supérfluos. Aí, né, na nossa equipe ela é pequena, é uma empresa pequena e a empresa basicamente somos nós. E cortar esses custos pessoais foram fundamentais, né, porque o caixa, num primeiro momento, os clientes suspenderam, e aí você tem que ter, e o que o Gustavo colocou muito bem, quer dizer, é a hora que você tem que ter uma estrutura financeira, e aí o que é uma reserva, né, um certo conservadorismo, para isso ter uma reserva para poder te segurar numa virada como essa. Né, tirar toda a vaidade, cortar os custos, os luxos, e ir para dentro da toca e pensar o que você pode fazer para se reinventar. Então, como o Everson colocou, a gente começou a gravar cursos, a gente começou a buscar novas parcerias, a gente passou né, a gente deu uma reciclada também na questão de estudo, a gente escreveu e a gente vem, na verdade, fazendo esse exercício, reuniões atrás de reuniões, buscando novos caminhos. Nós, na verdade, eu considero que começamos um projeto. No meu caso, ele foi ainda mais forte, porque eu, nesse período, ainda me converti, me tornei cristão e tive um encontro com Deus maravilhoso e me trouxe um olhar humano que a máquina girando não me permitia ter. Então, no primeiro momento, né, foi um desespero. Depois de um mês, aí as pessoas, né, precisam de caminhos também, voltam a te consultar, voltam a te procurar. E como eu tinha feito esse exercício, eu fui fazendo, né, aconselhando os clientes a fazerem a mesma coisa. Quer dizer, comece efetivamente cortando na sua casa, passe isso para a sua equipe, e uma coisa que eu deixei muito claro, que eu pedi desde o início, é preserve as pessoas, condições de trabalho, né, crie essa mudança, igual o Gustavo colocou muito bem, quer dizer, crie condições das pessoas seguirem a vida ativas e preserve minimamente a sobrevivência, mesmo que ela fique à toa. Igual numa confecção, por exemplo, uma indústria de confecções sem vendas, sem produção, e sem, né, saber que proteção o governo daria. Quer dizer, eu falei, cuide dessas pessoas, use a sua reserva até o limite, porque você, em um outro momento, né, vai passar e você vai precisar dessas pessoas. E imediatamente, em relação ao mercado, falei com essas pessoas, quer dizer, vamos mirar em mercados novos, em novos canais de venda. E aí, né, essa virada do Gustavo não me surpreende, porque, embora, né, numa outra tecnologia, ele já dominava a coisa, a adaptabilidade foi muito mais fácil. Mas a maioria dos clientes muito resistentes, sabe, a testar novos canais de marketing e vendas. Impressionante como eu percebi isso, quer dizer, mas eu vou ter que fazer isso. Cara, entenda que morreu o seu mercado, o seu negócio morreu. Ou você reinventa a venda, e não existe negócio nenhum sem venda, sem entrega, ou o seu negócio morreu. E, por incrível que pareça, eu percebo essa situação até hoje. Mas essa contenção da despesa e colocar os meninos em home office e ficar na ostra com o custo mínimo de sobrevivência foi fundamental para passar. Então, quer dizer, o recado para os alunos é, fundamentalmente, você tem que conhecer muito bem os números do seu negócio.
sabe? Você realmente tem que dominar aí uma DRE, né, um fluxo de caixa, né, um resultado de EBITDA e ter planos de investimentos que você realmente controla, quer dizer, que tenham lógica de mercado e matemática, porque se você não tem, né, o que eu chamo de metas nos nossos programas, mas quer dizer, são os indicadores. Se você não domina esses números, e aí, por incrível que pareça, né, os 75% das famílias brasileiras endividadas tem a ver exatamente com a não dominância de número, um certo medo da matemática. E se você não tem isso, você não gerencia. A gente tem que lembrar o seguinte: quem não mede não gerencia nada, você só gerencia aquilo que você mede, efetivamente. Então, conhecer as medidas do seu negócio, conhecer as medidas da sua vida, não interessa se você ganha 30 mil reais ou R$1.000, quer dizer, como é que você lida com esse dinheiro, ele é fundamental. Porque eu conheço pessoas, né, humildes, formando algum patrimônio, e pessoas que ganham muito bem e não conseguem adquirir nada. Ou seja, repensar, eu acho que um grande ganho na humanidade que esse Covid está trazendo é exatamente repensar essa questão de valores que impactam em números. Quer dizer, será que eu realmente preciso ter 30 ternos, 50 pares de calçados? Não que eu seja contra o consumo e as realizações, muito pelo contrário. Eu sempre brinco que depressão em Paris deve ser ótima. Agora, você tem que fazer as coisas com os pés no chão, completamente, baseado em números, não em achismos. E o brasileiro gerencia com base em achismo. E a maior parte das empresas que estão tendo problemas tem um componente muito forte de não se conhecer, não saber o que se quer, de não conhecer seus números, e efetivamente não ter coragem e atitude para se reinventar. Porque sempre se encontra um caminho. Agora, a questão é: que atitude você está tendo para encontrar esse caminho? Essa é a grande questão. Eu queria deixar nessa questão de números, só para fechar, quando eu resolvi ser a representante da indústria farmacêutica, em 45 dias eu mandei 103 currículos só para a indústria farmacêutica, em diferentes canais. Isso nós estamos falando em 98, mundo analógico. Dos 103 currículos, eu consegui 4 entrevistas. De 4 entrevistas, eu entrei no maior laboratório do mundo. Então, quer dizer, se você não gerencia numericamente, isso é um case pessoal, porque alunos, né, tem vários aí iniciando uma carreira, se você não gerencia com base em metas, com base em números, se você não mede as coisas, efetivamente você vai andar em círculo, e que é um dos grandes problemas, por exemplo, né, do nosso país, que é brincar com números, quer dizer, levar uma gestão, no mínimo, questionável nessa área também. Obrigada. Obrigado. A Faculdade Senac está promovendo essa palestra em comemoração ao Dia do Administrador, né, que é comemorado no dia 9 de setembro. Nós vamos apresentar para vocês, né, alunos participantes, nós estamos com 183 convidados, né, algumas curiosidades sobre o Dia do Administrador. Boa noite, gente. Meu nome é John Kennedy, sou aluno da Faculdade Senac. Vou trazer, junto com a Jaqueline, algumas curiosidades sobre o dia, sobre a administração. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a administração, ela começou a surgir no ano 5000 a.C., na Suméria. Que os antigos sumérios, eles procuravam melhorar a maneira de resolver problemas. Trazendo para o mundo atual, a administração ela serve justamente como um médico, que ele olha nosso corpo e vê se está tudo certinho. A administração ela vem para suprir a necessidade de maior eficiência e produtividade das empresas. Para assim a gente conseguir sair à frente dos concorrentes
e conseguir alcançar um diferencial competitivo no mercado. Eu também não sei se vocês sabem, mas o patrônimo dos administradores é o Belmiro Siqueira. Ele é professor e administrador também. Já morreu, mas ele é o nosso patrono. Ele dá nome ao concurso nacional que anualmente é promovido pelo sistema do CFA e os CRAs, que é o Prêmio Belmiro Siqueira. Jaqueline? Parece que a nossa colega teve algum problema de conexão. Nós, então, vamos continuar, né, a nossa rodada de perguntas. Se ela aparecer aí, a gente abre o espaço para ela falar. Eu quero fazer uma pergunta, só um minuto. Para a empresa Mundiale, né? Eu li sobre a empresa, então eu vi que ela preza por melhoria contínua e inovação. Então, partindo dessa perspectiva, eu gostaria de saber se houve inovação em algum processo de contato com o cliente ou fornecedor, devido à pandemia, né, para uma melhor entrega ou fornecimento dos serviços. Tá bom. Hoje a empresa é outra. A verdade é que, apesar de a gente vinha se preparando e a gente vinha avançando no mundo digital já desde 2015, mas o fato é que queríamos fazer uma transição infinitamente mais tranquila, com 2 anos talvez, e essa transição de 2 anos a gente fez em 15 dias, e muitos processos se alteraram. Então hoje a gente tem um espaço físico gigante que não tem mais ninguém lá dentro. Tem, sei lá, tem 10% das pessoas que não se adaptaram e que a gente teve que acabar voltando para dentro da companhia. Com relação aos nossos clientes, eu vivia quase dentro de um avião, porque os nossos clientes estão todos no Rio de Janeiro e São Paulo, né, que são as matrizes dessas grandes companhias. Eu ia para São Paulo, Rio de Janeiro, toda semana. Tem 150 dias que eu não vou, e eu fico vendo quanta viagem sem sentido que eu fiz. Quer dizer, a gente resolvendo tudo por teleconferência, e assim, super produtivo e funcionando. Em termos de negócio, tudo mudou, quer dizer, a gente falava muito por telefone e hoje 80% do negócio é digital. Com bot, com segundo nível de atendimento humano ainda no chat, mas o bot responde uma parte importante. Enfim, mudou tudo. Na relação com os nossos fornecedores é a mesma coisa. Existem alguns fornecedores nossos que estão tentando segurar para os caras não morrerem, entendeu? Porque os caras o cara aluga a impressora. Não precisa mais, cara. Enfim, existe uma série de fornecedores que não farão mais sentido para a gente. O negócio se transforma. Então mudou tudo. Não sei o que mais que eu posso dizer a respeito de fornecedor, a respeito de cliente, foi isso. A respeito dos clientes, dos nossos clientes, né, que são as pessoas com quem a gente se relaciona virtualmente. Nós nos relacionamos com aproximadamente 7 milhões de diferentes CPFs mensalmente. Para CPF ou CNPJ, para podermos ou fazer atendimento ou vender, e tudo virtual. E a parte de tecnologia nossa cresceu muito e a gente virou uma empresa de tecnologia. Então, hoje a gente tem lá 50 vagas abertas nas áreas de tecnologia e algumas áreas a gente está acabando dentro da empresa. Entendo. Muito obrigada, viu? Thaís?
Oi, boa noite, pessoal, todo mundo aí da sala, boa noite, Gustavo, boa noite, Ricardo, Everson. Boa noite. Hoje eu vou fazer a pergunta direcionada ao Ricardo, sobre seus processos logísticos. No cenário atual, porque eu vi, né, que a empresa atua nessa área de coaching, né? E no cenário atual, como que vocês estão inovando para prestar esse coaching às empresas e aos autônomos, né, sem esse contato social, visto assim que é necessário, né, ser bem assertivo nas demandas dos clientes. Como é que vocês estão tratando isso? Tá, muito obrigado aí pela pergunta. Eu vou te ser muito franco. Nós tivemos um período de isolamento, né, onde a gente foi pensando exatamente, quer dizer, isso aí era um grande desafio. E agora? O meu negócio em si, ele tem uma certa facilidade, porque igual nós estamos aqui, né, 181 pessoas, então, ou seja, nós podemos fazer essa interação online. Agora, a gente tem que considerar também que o brasileiro, né, nós aí num aspecto antropológico, né, principalmente sociológico, nós gostamos e fazemos questão do contato. Então, num primeiro momento, eu li muito sobre o vírus, ficava conectado demais do que estava acontecendo lá fora, principalmente naquela coisa de Itália e China, e busquei muito aconselhamento com profissionais da área médica, com amigos, com parentes, mas assim, diariamente mesmo, porque um dos segredos da boa gestão é você contar com boa informação. Então eu fui tateando isso e fui ouvindo o meu cliente, quer dizer, quem fazia questão da nossa presença e quem fazia, né, ficava satisfeito com o contato virtual. Ou seja, ouvir o cliente, qual é a perspectiva dele. E aí, cercado de informações e uma certa, não vou falar de uma certa certeza, porque na verdade nós não temos certeza sobre esse vírus até hoje, nada. Mas tomando os devidos cuidados, né, principalmente com a questão da higiene, né, e a utilização da máscara, do álcool gel, do distanciamento, nós tocamos, quer dizer, atendemos presencialmente quem achou prudente, atendemos virtualmente, e aos clientes, né, baseado aí, esse retorno em uns 30 dias depois, nós, baseados nessa experiência, nós fomos orientando isso também. Né, a gente orientava, mande o pessoal do escritório para casa, porque já reduz o número de pessoas, refaça layout de produção, então otimizou-se demais, às vezes aqueles cantos mortos que toda empresa tem, e todos eles foram minimamente repensados, utilizados, e jogou-se muita tralha fora, aquela coisa que vai ficando, quer dizer, depois eu olho. A gente incentivou muito a fazer esse trabalho, muito respeito, né, à vida humana com as normas de higiene, e assim foi feito, e um misto entre o remoto e o virtual, né, a gente conseguiu ir vencendo essa situação e administrando, quer dizer, nesse período como um todo. E os nossos clientes, a gente percebe, a mesma coisa, porque efetivamente, pessoal, quando a gente tem um problema, basicamente o que você precisa? Você não centra no problema, você centra na solução daquele problema. Então você pega, por exemplo, um diagrama, um Ishikawa, por exemplo, né, uma espinha de peixe, e pensa nas diferentes possibilidades que você tem para solucionar aquele problema. E em cima das possibilidades, você se cerca de informações, buscando, logicamente, a confiabilidade da fonte. Então, por exemplo, eu cito um grande amigo, pesquisador, Dr. Flávio Capanema. Ele é PhD em medicina na França, quer dizer, um grande amigo de Belo Horizonte.
que só me trazia informações, e me traz até hoje informações confiáveis, que é da FEMIG, quer dizer, meu primo Antônio Carlos Braconi, que é médico também, ortopedista, dono do hospital, aí já me mostrava também a questão da gestão do hospital, que era a gestão da saúde, que é onde estava, né, o principal problema de gerenciar esse vírus, né, gerenciar as vidas. Então você vai buscando de informações e vai adaptando essas experiências, né, de outros países e vai passando isso para frente e as pessoas efetivamente vão fazendo. E isso é o que eu venho percebendo das empresas que estão bem sucedidas, né? E são empresas que têm feito esse misto, quer dizer, você busca novas ferramentas, mas ao mesmo tempo você respeita o mundo analógico, mas o tratando com uma nova postura. E você faz rearranjos, né, de layout, você busca novas maneiras de reduzir o impacto, reduzir o contato humano do maior número possível, repensar toda a logística, por exemplo, quer dizer, toda a cadeia ali de suprimentos, e de maneira, principalmente, a questão da higiene de maneira muito, muito séria. E você consegue impactar. Eu lembro que quando explodiu o Covid, eu fazendo algumas contas, conforme o modelo que você utilizava, eu cheguei a uma previsão, por exemplo, de 13 milhões de mortes no Brasil, somente quando você analisava os grupos de risco. E parece absurdo o que eu vou falar, mas graças a Deus, foram somente, até agora, 126 mil pessoas. E por que eu falo somente? Não que as vidas sejam, né, nenhuma vida dessa importa, pelo contrário. Mas nós estamos falando de 126 mil pessoas, 20 milhões de pessoas. Então, apesar das favelas, das praias cheias, etc., acredito que no mundo empresarial a coisa tem sido conduzida de maneira bastante séria. E por isso também esse menor impacto, né, nas famílias, no caso. Obrigado pela pergunta. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar o aluno Júnior César. Ele está fazendo alguns comentários, algumas perguntas, né, por mensagem. Júnior, você tem acesso ao áudio? Sim, eu tô na linha. Tá? Pode ficar à vontade aí agora, tá? Nesse momento, para falar, né, o que você expôs nos comentários, perguntar. Hoje em dia, né, a moda é digitalizar, né? Tudo digital. Home office. Mas eu não sei se tem regras claras para como atender toda a demanda. Porque eu estou vendo que tudo agora você pode fazer em casa, o curso já está disponível, faça o curso e a prova na sequência digital. Eu não sei se tem no futuro, né, um estudo para pôr regras nisso, né? Algum dos convidados gostaria de comentar sobre o aluno? Não sei, posso falar aqui, mas eu acho que o Ricardo e o Everson, que trabalham com inúmeras empresas, talvez possam falar melhor do que eu, mas vamos lá. Se eu entendi, a regulamentação do trabalho home office. No primeiro momento, desculpa, o seu nome? Júlio César. Júlio César. Então, Júlio, no primeiro momento, de fato, houve uma adaptação muito rápida para as pessoas em home office, e nem sempre essas pessoas em casa tinham as condições ideais para o trabalho home office. No primeiro momento, acho que tudo bem, mas isso tem que ser revisto. Eu acho que você tem toda a razão. E a gente lá na empresa já começa a fazer um estudo para entender quem de fato tem condição de trabalhar em home office. A gente concedeu alguns benefícios que não concedíamos, então a gente
paga para a pessoa ajuda de luz, ajuda de internet, para que a pessoa... Mandamos o computador para casa de todo mundo. Só que agora a gente começa a avançar para outras jornadas. Mandamos cadeira para casa de algumas pessoas que não tinham cadeira adequada para poder sentar. Mas agora a gente começa a refletir se a mesa é adequada, se a cadeira é adequada, quer dizer, e isso tem que ser visto de fato. E você tem toda a razão, e a gente está vendo isso, e vejo que algumas empresas já estão se movimentando nesse sentido. Se o trabalho, as empresas que entenderam que o trabalho home office ele vai ter continuidade, que ele não vai se encerrar. A gente entende que nem tanto lá, nem tanto cá, quer dizer, o trabalho home office ele veio para ficar, eu não tenho nenhuma dúvida disso, assim como talvez não vá ao extremo que é só o home office. Existem modelos que sejam híbridos, sei lá, o profissional vai uma vez por semana, uma vez por mês, alguns tipos de profissionais, até a companhia, até a relação humana, porque no home office você não tem o olho no olho, quer dizer, ainda que você faça videoconferência o dia inteiro e vá se acostumando com isso, o olho no olho, sentir as feições, o calor, a reação numa conversa, e isso faz falta, mas eu não tenho dúvida de que veio para ficar. Eu queria fazer uma abordagem sobre isso, e é interessante também a gente ressaltar que muitas das atividades que são feitas, especialmente na área de comércio, prestação de serviço, e aí até em função do aspecto cultural, ainda vamos dizer assim, digital. As pessoas ainda têm a preferência ainda de fazer isso ao vivo e não online. Eu acho que nós aceleramos o processo do online, tanto na questão do ensino, quanto na questão dos trabalhos que são feitos na área administrativa, mas o agronegócio continua sendo presencial, muito das indústrias continua sendo presencial. Então, eu acho que essa aceleração no administrativo e também de algumas áreas de prestação de serviço, ela cabe também fazer algumas mudanças nas relações trabalhistas, como, por exemplo, a questão da ergonomia, acidente de trabalho, questão de horário de jornada de trabalho. Então, isso tem que ser também colocado a questão jurídica trabalhista para poder fazer essa adaptação. E um outro detalhe, que é a questão também da qualidade do serviço. Nós tivemos, a maioria dos processos, muitos deles tiveram que ir para o home office, e muitas reuniões também à distância, mas o que eu entendo é que logo após a pandemia é de se criar um filtro. E aí eu acho que a gente vai ter um ganho de produtividade com relação ao tempo de logística, de logística mesmo, né, de estar indo em vários locais, como o Gustavo abordou a questão das viagens. Eu acho que vai se economizar muito dinheiro de viagem. Acredito também que muitas pessoas que entenderam que pode trabalhar home office e dar a mesma qualidade de trabalho vão começar a mudar para casa, vão sair de apartamento. Outro dia eu vi até uma reportagem sobre isso. Vão começar a morar em residência e criar dentro da residência um espaço para o escritório de trabalho. Inclusive vão para lugares mais distantes, mais arborizados, vão sair dos grandes centros. Esse modelo também vai diminuir a quantidade de carros no trânsito, vai diminuir a quantidade de espaço de estacionamento. Então, eu acho que também tem um benefício a questão também do ambiental, que acaba, se as pessoas não estão se locomovendo, não estão gastando combustíveis fósseis. Mas eu acho que a gente está passando por um momento onde teve que fazer isso de uma forma drástica, mas eu acredito que logo depois da pandemia há de se criar filtro. Por exemplo, na educação, muitos dos meus colegas professores preferem presencial e não se adaptaram ao ensino remoto. Muitos dos meus alunos que hoje estão em ensino remoto também não se adaptaram a esse modelo remoto. Tem muito funcionário que está no home office que prefere trabalhar diretamente dentro da empresa. Então, acho que é um processo de adaptação, de mudança, e aí é o que eu falei com vocês no início da nossa conversa. É um período onde não vai sobreviver nem o mais forte, nem o mais inteligente. É aquele que conseguir se adaptar a essas mudanças de forma mais rápida. Não só as pessoas, mas também as empresas. Então, eu acredito que tem um benefício nesse período. Acho que a gente vai ter que também fazer um filtro, tirar as vantagens e também fazer um filtro das desvantagens desse período. Eu queria só dar um pitaco rápido nisso aí, que é o seguinte. Se a gente comparar
antropologicamente, sociologicamente, nosso comportamento, né, do latino, quer dizer, eu dei aula uma época de comportamento consumidor, e, né, da base do nosso povo tribal e com comunicação oral, né, e a necessidade da festa, a necessidade da dança, e comparar isso principalmente com o anglo-saxão, eu não acredito, sinceramente, no modelo excessivamente amplo home office nas nossas empresas. Eu, como o Gustavo colocou, eu acredito no modelo misto. Porque nós necessitamos da festa, do toque, sabe? Da brincadeira, da descontração, da oralidade. Tente sentar e ler 2 horas, por exemplo, sentado numa posição ereta. Você não vai conseguir. De tempos em tempos, você vai se mexer, vai tomar uma água, vai tomar um café. E o anglo-saxão já fica. Né? Ou mesmo parte do povo asiático. Ou seja, não tem como negar a nossa base antropológica. Então, em função disso tudo, essa coisa dos encontros, que sejam semanais, mensais, sei lá, quinzenais, trimestrais, mas essa coisa tem que acontecer e tende a continuar, porque senão, dificilmente você vai ter uma equipe coesa, jogando junto. E não necessariamente é a equipe mais qualificada, né, do ponto de vista técnico, que vence. Mas muitas vezes é a equipe mais motivada, é a equipe que está mais junta. E quando eu fui repórter de futebol também, durante 2 anos, quer dizer, eu vi grandes times sendo formados, e que quando você olhava o plantel, ele não era o melhor plantel do Brasil. Mas quando você olhava a coesão da equipe, a união da equipe, a causa sendo bem trabalhada no grupo, você tinha grandes resultados. Então, o desafio talvez seja muito exatamente nisso, quer dizer, como é que eu consigo juntar a nossa necessidade, por ser tribal, né, de estarmos juntos, com o distanciamento causado pelo home office. É lógico que com a evolução de tecnologias como holograma, e onde todos vão se sentir no mesmo ambiente, já melhoram bastante esse aspecto. Porém, é o que o Gustavo colocou, quer dizer, e o calor humano? A gente tem que entender, gente, que o coronavírus nos mostra muito um repensar também humano nas organizações. E qual é o papel efetivo delas na sociedade. E a gente, então, não pode abrir mão disso isso tudo apenas pelo lucro. O lucro é fundamental, mas o lucro com felicidade é fundamental. Muito obrigada. Nós percebemos aqui que teve alguns alunos, né, que estão tendo dúvida, alguns comentários muito interessantes, né, sobre o evento de hoje. Levantou a mãozinha aí, que é um mecanismo que o Teams nos possibilita. E nós percebemos que o aluno Gabriel Abreu levantou a mão. Gabriel, você tem acesso ao áudio? Sim. Pode ficar à vontade, então, para fazer o seu comentário ou a pergunta, direcionando, né, para algum dos entrevistados. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. A minha pergunta ela vai direcionada ao Gustavo, CEO da Mundiale. De acordo com o que o senhor Ricardo, doutor de empresas, ele falou, levando para um contexto sociológico e antropológico, e isso também alinhado aos 7 princípios do sistema de gestão da qualidade, com relação ao princípio de engajamento das pessoas e da gestão de relacionamentos, qual foi a dificuldade que a empresa Mundiale encontrou para poder estar adequando essas pessoas dentro desse cenário, dentro desse contexto que nós vivemos, levando em consideração aquilo que o doutor Ricardo falou, que nós somos pessoas que necessitamos de um contato devido à nossa característica sociológica e antropológica. A minha pergunta é, qual que foi a dificuldade encontrada quanto ao engajamento de pessoas e gestão de relacionamentos?
Muito obrigado. Tá bom, Gabriel. Cara, a gente se ancorou em duas coisas. No início da conversa, o Ricardo e o Everson disseram bastante a respeito da importância de pessoas dentro da organização. E lá na companhia a gente acredita verdadeiramente nisso que eles disseram. Então, a gente tem uma diretoria de gestão que é muito forte, muito atuante, e a gente tem uma universidade corporativa que nos respalda e nos ampara nesse desenvolvimento. E no primeiro momento, a gente se amparou em dois pilares. Primeiro, um desenvolvimento muito forte da liderança. Se a gente não tem a liderança forte, preparada para poder orientar, para poder suportar, para poder respaldar, o negócio não funciona. Então, a gente está falando, a gente tem lá quase 100 líderes, 80 líderes. Então, um desenvolvimento muito forte da liderança. E o segundo ponto é a comunicação. Quer dizer, então, quando você está na comunicação pessoal aqui, quer dizer, eu vou entrar dentro da sala e falo com 10, 20 pessoas ao mesmo tempo e estou me relacionando. Quando a gente fala da comunicação de maneira não presencial, e a gente teve que se reinventar nesse tema, e a gente conseguiu se reinventar, criamos mecanismos, grupos, etc., com as diversas ferramentas que existem disponíveis, e a comunicação ela ficou infinitamente melhor, porque quando você está presencial, muitas vezes a pessoa chega, senta do lado da outra, tem uma linguagem corporal ali e acaba que ele não verbaliza aquilo que sente ou que gosta, etc. E quando a gente está à distância, é importante que seja verbalizado exatamente o que a pessoa gostaria, o que ela quer e tal, etc. Porque não existe, a linguagem não verbal é mais difícil. Então, foram dois pilares que a gente se ancorou. Primeiro foi investimento muito forte na liderança. Quer dizer, a gente já vinha investindo de uma maneira muito forte, então a gente tem um processo de coaching interno, a gente chama consultoria interna, então toda a nossa liderança passa por um processo de coaching, e isso se intensificou de uma maneira muito forte agora, e a comunicação, e as formas de nós nos comunicarmos. Quer dizer, o importante era que tivéssemos uma comunicação. Por exemplo, há 2 anos eu pedia lá para o nosso pessoal de tecnologia, eu quero falar com todo mundo da empresa, e se você pensar com a quantidade de pessoas, não tem jeito de colocar todo mundo numa sala, colocar num estádio, não tem jeito de conversar com todo mundo. Então, eu queria falar e não tem jeito, que não sei o quê, negócio de segurança da informação, isso, aquilo, outro, não sei das quantas. E aí chegou a pandemia, hoje eu consigo conversar com a empresa inteira. Então, quer dizer, no primeiro momento, e a empresa precisa de uma referência, eu disse a absoluta verdade, o que a gente estava passando naquele primeiro momento. Olha, essas aqui vão ser as nossas providências, a gente está indo para esse caminho, as pessoas precisam se situar e entender onde que eles estão. As pessoas se engajaram de uma maneira impressionante, enfim, e a coisa acabou fluindo. E assim como eu faço, hoje eu consigo conversar com a empresa inteira, e eu não conseguia fazer isso antes da pandemia. Os nossos diretores, os nossos líderes aprimoraram esse processo de comunicação de uma forma muito forte. Então, a comunicação foi liderança e o investimento na comunicação. Foram esses dois pontos que fizeram com que a gente superasse. E esses também, naturalmente, são os maiores desafios, né? E existem pessoas também, importante agora voltar até um pouco no ponto, tem pessoas que não se adaptam, que não se adaptaram ao home office. O cara, às vezes, ele mora numa casa e na casa dele ele não tem um ambiente em que ele possa ficar, e menino correndo para lá e para cá, e cheio de irmão dentro da casa, etc. E, às vezes, o trabalho é um ambiente onde ele conseguia sair para respirar e viver um outro mundo, ele não tem um clima adequado dentro da casa. Então, tem gente que, de fato, não se adaptou ao home office, e com todos os cuidados que, enfim, que tivemos, voltamos. Mas a gente está fazendo, nesse momento, uma pesquisa para saber a respeito da adaptação, e a gente eu não tenho o resultado final, mas a gente já tem um cheiro, e uma parte importante das pessoas querem permanecer em home office. Os caras ficavam 1 hora dentro, no trânsito para poder ir trabalhar, 1h30 para voltar, e hoje o cara acorda, toma banho e está trabalhando, e tem menino e cuida de menino, e por aí vai. Então é isso, cara. Comunicação e liderança. Ok, muito obrigado.
Muito obrigada, então, né, pela resposta. Vou estar direcionando agora as perguntas sobre marketing para Larissa Silva. Oi, Gustavo, boa noite. Meu nome é Larissa. A primeira pergunta vai ser direcionada para você. Eu sou aluna do SENAC, do 8º período, e eu também faço parte da Mundiale. Você trabalha na Mundiale? Trabalho. Ah, que bom. Então, vamos Fala, lá. Larissa, o que você tem de dúvida? A transformação digital, que é tão falada hoje em dia, né, ela foi acelerada nesse processo aí do coronavírus e aí gerou uma oportunidade para o aumento da receita através de canais que não eram usados anteriormente. Então, a gente queria saber se a Mundiale passou a utilizar algum canal que ela não usava antes da pandemia, algum canal digital, para retenção, atração de clientes, ou também para fazer o seu próprio marketing mesmo. Tá. São duas coisas, Larissa. A Mundiale, vender a própria Mundiale para novos clientes, como os nossos clientes são clientes muito grandes, é uma venda mais com humano mesmo, entendeu? Tete a tete. Agora tete a tete não, agora é tela a tela, né? Enfim, então isso acontece no processo de venda com um vendedor mais sênior e tal, etc. Então, com relação à Mundiale, e você que trabalha lá, você sabe, a gente acabou que, no meio dessa pandemia, a gente é a solução para uma opção de empresa, quer dizer, as empresas que vendiam presencialmente precisavam vender ou precisavam atender de maneira não presencial, e nós nos tornamos a solução para essas empresas, e por isso a gente cresceu na parte digital de maneira tão forte, a gente cresceu 400% em 90 dias nas nossas operações digitais. E por outro lado, então, no relacionamento com os nossos clientes, com os clientes da Mundiale, continua sendo feito da forma como a gente fazia. A gente não cresceu no WhatsApp e tal, porque a gente conversa com o diretor, com o presidente dessas companhias, para que a gente consiga costurar a coisa. Agora, na relação com os clientes dos nossos clientes, aí sim a gente criou novos canais e novos caminhos. Então, nesse momento, a gente está fazendo nem sei se eu podia falar isso aqui, vou falar. A gente está fazendo... O Google lançou um mensageiro que vai funcionar dentro do Google e, enfim, dada a dimensão que a gente tem, a importância, a gente já começa a testar já desenvolvemos robôs e o segundo nível de atendimento humano para essa solução. Muito bacana. É isso. Que bom, Larissa. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. A próxima pergunta vai para a doutora Empresas e a gente quer saber o seguinte: a doutora Empresas proporciona equilíbrio e dinamismo na administração da vida, tanto empresarial quanto pessoal. Com a questão do isolamento social, muitas pessoas e empresas se encontram em situações de fraqueza. Isso levou ao aumento do número de clientes? Não, o que acontece, Larissa? A gente está tendo muito equilíbrio nessa hora também, entendeu? Na verdade, assim, efetivamente, até o momento, não. Mas a gente também, de maneira muito equilibrada, não tem colocado muito o pé no acelerador também, não. Porque a gente está tendo muita cautela em repensar as entregas. Porque, como se diz, o novo normal, ele é novo para nós também. Por mais que tenhamos, né, um pouco mais de rodagem do que vocês, e né, pelos pés de galinha, e um pouco mais de estudo, que, né, questão de tempo, vocês também conquistarem, mas temos que ter muita cautela, porque não é sair para o mercado e falando efetivamente qualquer coisa, porque se a gente pensar em marketing, quer dizer, ações que levam a atrair, manter o cliente, a marcar no mercado, né, e a minha maior expertise ela é marketing e vendas, não é efetivamente você ficar simplesmente
comunicando, buscando entregas para ser um aproveitador do momento. É você realmente conseguir uma nova modelagem que realmente agregue valor ao seu cliente. Então, assim, há um conservadorismo de mercado muito grande também, um certo receio, porque o nosso negócio também muitas vezes é visto como custo, não como investimento. Mas as conquistas que vêm acontecendo e que eu venho observado, tem surgido muitos clientes extremamente analógicos e buscando até o básico do modelo de gestão. Se é uma coisa que o Covid tem feito, fazendo as pessoas repensarem efetivamente se elas são donas ou são empresárias. Quer dizer, qual a diferença do dono e do empresário? O dono toca a empresa. O empresário agrega valor à sociedade. Então, essa é a grande questão, quer dizer. E quando ele percebe que ele é dono, que ele toca a empresa, que ele não gerencia, ele começa a buscar ajuda, mas assim, de maneira muito seletiva, sabe, muito bem pensada, tudo muito bem pautado, que é o nosso jeito de fazer as coisas. Você construir uma empresa, o desafio é terrível, e você, né, vivencia dores a todos os momentos, e até que chega a um determinado estágio, e aí eu deixo uma dica para vocês, você não estabiliza nenhuma empresa minimamente com mínimo de 3 anos, com menos de 3 anos, isso é uma grande besteira. E, na verdade, você nunca conquista a estabilização plena, porque o mercado está em constante mudança. Só que você acaba pegando um jeito de adaptabilidade e inovação que você consegue seguir. Só que no nosso caso, né, como uma empresa que ajuda empresas, né, que ajuda líderes a tomarem decisões que impactam em vidas, a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, assim, eu não fui para a internet igual um louco, falando, me contrate que eu tenho a solução total para o seu negócio, quer dizer, apesar da gente já ter algumas metodologias mais do que testadas, você tem que ter muita responsabilidade no que você promete. Porque eu lembro até numa época, quando eu fiz a pós em marketing, que um professor meu de serviços me falava o seguinte: você prometeu, você tem que entregar. E boa parte das empresas hoje, infelizmente, não entregam nada ou muito pouco daquilo que prometem. Eu afirmo para vocês que o dia que as empresas aprenderem a fazer o básico do básico, elas crescem no mínimo 50%. Porque elas passam a entender efetivamente qual que é o mercado delas, o que é que elas realmente querem, os números, o que é que determinam, passam a ter metas e que a grande maioria não tem. Então, assim, né, como se diz, canja de galinha, cautela não faz mal a ninguém. A gente está buscando agora novos mercados, está entrando forte no online, está entrando em algumas parcerias interessantes, mas com muita cautela, sabe? Porque essa pandemia, né, vocês apresentaram dados do início de destruição, para mim o número é muito maior, para falar a verdade. Quando você pega e estratifica o mercado empresarial brasileiro, você percebe aí que a grande maioria são pequenas empresas que estavam completamente desestruturadas e já vêm sofrendo aí nos últimos 10 anos, quer dizer. Então, a cautela também do recomeço, da reaceleração, é muito grande. E ao contrário até um pouco, né, do Gustavo. Quer dizer, o Gustavo, as empresas ou iam para o virtual ou morreriam. Então, quem foi para o virtual e procurou uma empresa séria, igual a Mondiale, encontrou novos caminhos. Agora, quem não foi, efetivamente, e eu conheço muitos, de uma resistência ainda muito grande nisso, quer dizer, que não se enxergam nisso, e vou te falar que isso é a maioria, e estão bem perdidos ainda. E só que o momento também de fazer o marketing até para a nossa contratação, a gente se coloca, mas também aguarda também o momento do cliente, porque também não adianta forçar a barra, porque a dor que ele está sentindo,
ela tem que ser muito respeitada nesse momento. Eu queria acrescentar um outro detalhe, porque a gente fala muito na questão da não captação de cliente, mas isso não quer dizer que nós não ficamos ativos. Então, por exemplo, foi um período em que nós fizemos muita live para empresários, muita videoconferência, muita palestra. Foi um período onde nós acabamos doando nosso conhecimento para muitas empresas, mesmo que esse processo de digitalização das informações, né, seja um pouco distante das pessoas, né, a gente está sempre do outro lado da câmera. Então, foi um período onde a gente trabalhou muito nessa questão de fazer live, ajudando. Por exemplo, uma pergunta que os empresários sempre faziam para nós, né? Nesse período de pandemia, quais são os cuidados que eu tenho que ter, por onde eu começo? A gente sentia que as pessoas estavam muito perdidas. E algumas coisas a gente sempre colocava para eles nesse período. Porque se eu começo a cultivar agora o conhecimento, amanhã esse empresário que assistiu uma live ou está assistindo uma palestra, igual hoje nós estamos aqui, pode ser meu cliente. Então a gente aprofundou muito nisso. E uma das coisas que ele sempre perguntava era isso: qual o caminho a seguir nesse período pandemia e pós-pandemia? E eu sempre falava o seguinte: talvez você tenha agora uma grande oportunidade de usar esse tempo para justamente planejar a sua empresa. Isso é uma coisa que a maioria dos empresários não tem o hábito de fazer planejamento, pensar a empresa nos próximos anos. Uma outra coisa que eles não tinham, habilidade de negociação. Então, trabalhar a questão da habilidade de negociar com a instituição financeira, negociar com os empregados, negociar com os clientes, negociar com os fornecedores. Então, foi uma habilidade que tiveram que desenvolver, não teve como fugir disso. A outra questão da inovação. Então, as pessoas que ficaram presas ao conservadorismo, né, não queriam mudar, tiveram que fechar. E muita gente se adaptou. Tem muita gente ganhando dinheiro na crise, porque conseguiu se adaptar e criar um novo modelo de processo. Então, nesse período, nós usamos também para fazer uma plantação, né? Espalhar sementes de conhecimento para vários empresários, e muitos deles até hoje mandam mensagem: olha, quando acabar a crise, eu estiver reestruturando aqui, eu quero que você venha me ajudar. Então, eu sempre falo o seguinte, até para vocês que são acadêmicos, né? Talvez seja o período em que vocês deveriam construir conhecimento e começar a passar esse conhecimento para vários empresários, fazer roadshow, fazer palestra, fazer seminário, porque tem muito empresário perdido precisando de ajuda. E muitas vezes, neste momento em que você está fazendo um evento similar a esse que nós estamos fazendo aqui, muitas das pessoas que estão nos escutando pode se tornar um cliente. Então, foi um período também onde o Doutor Empresa começou a se reinventar nesse processo de comunicação e até de ajudar de forma gratuita nesses projetos de trabalhar com palestras, com lives, fazer roadshow. Eu acho que foi um crescimento para nós também, nesse período de pandemia, que era um período que a gente não, era um momento que a gente não tinha com os empresários. A gente visitava as empresas, mas muitas vezes a gente não tinha esse processo de comunicação. Então, só para acrescentar aí na fala do Ricardo. Prezados, boa noite. O meu nome é Thaís Rosa, sou a aluna do último período do curso de Administração e futura bacharel em Administração pela Faculdade Senac, da Unidade Contagem. Convido o aluno Gustavo Portela e a aluna Larissa Santos a realizarem as perguntas sobre gestão de pessoas aos nossos convidados. Boa noite a todos, meu nome é Gustavo, do 8º período de administração, e é uma grande satisfação, né, estar com vocês esta noite. E aí eu tenho uma pergunta aqui, direcionada ao convidado Gustavo, o senhor da Mundiale, a respeito se a empresa conseguiu manter todo o seu efetivo, sendo em casa ou na produção presencial mesmo, durante a pandemia, e se conseguiu evitar ao máximo as demissões. Gustavo, o que aconteceu foi que a empresa está se transformando. Então, a gente cresceu por um lado e diminuiu por outro. Então, a nossa operação de televendas, ela diminuiu, dado a realidade do negócio, a mudança no mercado, a mudança do comportamento. A gente transferiu uma parte dessas pessoas que não teriam mais função no televendas e que conseguiram se adaptar
para a operação de chat, e uma parte dessas pessoas do Televendas que não conseguiram se adaptar, a gente desligou. Por outro lado, nas operações digitais, o negócio cresceu muito e a gente contratou muita gente e estamos contratando. Quer dizer, o negócio mudou o perfil do público. Então, o professor Everson, ele disse aqui algumas vezes, e eu concordo 100% com ele, a capacidade de adaptação do profissional, a capacidade de adaptação das pessoas. Os profissionais que conseguiram se adaptar, e a gente deu a oportunidade a muitos deles, a todos eles, na verdade, através da nossa universidade corporativa, para se capacitarem durante toda a jornada. Quando houve essa mudança e eles estavam preparados, eles tiveram lugar na companhia. As pessoas que não conseguiram se adaptar, infelizmente, não permaneceram. E, por outro lado, como eu disse há pouco, a gente já contratou aí nesses últimos 90 dias, talvez quase umas 100 pessoas ligadas à área de tecnologia ou relacionadas, e temos 50 vagas abertas. Ok, muito obrigado. De nada. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa Santos, sou aluna do 8º período de administração. É um prazer estar aqui com vocês. Minha pergunta ela vai ser direcionada para o doutor de empresas. Gostaria de saber de vocês, assim, diante do atual cenário em que nosso país vive, né, em meio a tantas mudanças, qual a expectativa da contratação de mão de obra? É uma ótima pergunta e que você, como diz, me apertou sem nos abraçar, né? Mas vamos lá. Eu gosto muito de ditados populares, que todo ditado popular ele é formado a partir da observação empírica, né, da vida das pessoas, e no momento em que ele continuamente é utilizado, se torna um ditado popular. Então a gente tem que pensar o seguinte: não há mal, não há bem que nunca acabe, e não há mal que dura para sempre. Se a gente analisar o que vem acontecendo no mercado, a gente tem visto alguns mercados em franco crescimento e a gente vê mercados com total paralisação. A gente vê medidas bem acertadas, né, de proteção às pessoas, e a gente vê medidas também que são um caos. Como eu tenho 52 anos e já passei diferentes crises, e crises pesadas aí que o Gustavo e o Everson vão lembrar também, como a hiperinflação, por exemplo, do senhor Sarney, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o mercado sempre vai contratar e demitir. A tendência com a retomada agora é que o mercado contrate. Só que o mercado ele sempre será seletivo. As empresas não contratam para resolver o seu problema, as empresas contratam para resolver o problema delas. Ou seja, você tem que ser um solucionador de problema, você efetivamente tem que ter atitude positiva para conquistar o seu lugar. Eu nunca acreditei em crise para quem tem competência. E ter competência, né, e aí eu dou uma dica para vocês, que o Everson também sempre fala: estudem e se desenvolvam em cima do chá, né, que é essa questão da competência, quer dizer, competência, habilidade, atitude. Desenvolvam o seu chá e você, independente de origem, credo, raça, opção, o que for, você vai construir uma carreira legal de sucesso que vai te trazer satisfação, né, e te dar aquilo que você fizer por merecer. Então eu acredito numa retomada, não acredito em nenhuma explosão, mas acredito numa retomada lenta, gradual e responsável. Alguns mercados, né, como a gente está percebendo aí no mercado da alimentação,
né, o próprio mercado aí do Gustavo, quer dizer, né, da tecnologia, alguns mercados mais rapidamente, outros mercados mais lentamente. Mas eu enxergo de maneira mais positiva do que negativa. Eu, sinceramente, esperava um impacto maior na economia. Então, positivamente, a gente vem reagindo bem. Acrescentar aí na fala do Ricardo, algumas perguntas que a gente utiliza muito nas empresas e que cabe a reflexão também dos alunos, né? Então, toda vez que uma pessoa vai passar por um processo de seleção e recrutamento, a pergunta que ele tem que fazer é o seguinte: por que a empresa me contrataria e não contrataria o outro concorrente? O que você tem de diferencial para oferecer para a empresa? Segundo ponto, será que só com o conhecimento que eu tenho eu vou conseguir empregos bons? O que o mercado está querendo? Então, eu vejo muitas vezes as pessoas procurando emprego e esquecendo da palavra trabalho. E o Ricardo colocou de forma feliz a questão: eu estou sendo contratado para resolver problema. Então, qual o problema que as empresas estão enfrentando neste período? As empresas querem pessoas que ajudam a decidir, que assumam posições. E hoje eu vejo que muitas vezes as pessoas estão só preocupadas com a carteira assinada. Então, a gente escuta falar muito na questão do desemprego, mas por que tem gente trabalhando? Por que, por exemplo, na empresa do Gustavo e até nas empresas que nós estamos fazendo algum tipo de consultoria, por que tem alguém trabalhando? Por que aquela pessoa é melhor do que eu? Então, acho que é um momento também de reflexão das pessoas que estão desempregadas e estão procurando emprego. A pergunta é: será que eu tenho que procurar emprego ou eu tenho que procurar um trabalho? Será que só com o conhecimento que eu tenho, fazendo as mesmas coisas, eu vou conseguir empregos melhores? Então, acho que essa autorreflexão nesse período de pandemia vai ajudar muita gente a sair do ostracismo, a sair daquela questão de ficar ali quieto, achar que já estava com o emprego garantido, que não ia acontecer nada. Eu acho que a grande vantagem desse período é que muita gente vai deixar de ser acomodada. Eu tenho acompanhado muitos programas, principalmente na área de empreendedorismo, e que eu tenho visto de muitas pessoas inovando e fazendo diferente. Por exemplo, outro dia eu vi o cara que vendia uma festa de aniversário dentro de uma caixa. Você comprava a caixa, já via o bolo, já vinha até as músicas lá para o cara selecionada e tal. Vi o pessoal da área de turismo fazendo um trabalho de turismo digital, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Outro dia escutei falando sobre o Cisne Verde. Vocês já ouviram falar sobre o Cisne Verde? Cisne Verde é a grande revolução ecológica que está acontecendo no mundo. E aí a gente fica se perguntando, né, quantas empresas estão se preparando para as questões ambientais, independente do ambiente, se é prestação de serviço, se é comércio, se é indústria. O que eu estou fazendo para melhorar essas questões em nível mundial? Por exemplo, nesse período de pandemia, faltou médico, faltou enfermeiro, faltou técnico de enfermagem. Então, quando a gente fala na questão do desemprego, é sempre bom também pensar o seguinte: o mundo está mudando. Nós estamos passando por uma revolução chamada Revolução 4.0. E vai subir emprego. Não é por causa da pandemia que os empregos vão desaparecer. A tendência natural é começar a sumir os empregos. E aí a gente começa a perguntar o seguinte: vocês que estão fazendo administração, eu fiz ciências contábeis, que também já é um curso fadado a assumir, muitos profissionais da área do direito e outras profissões vão sumir. E aí, como nós estamos nos preparando para esse novo mundo? Então, acho que é um momento de nós pararmos de ficar pensando no desemprego e pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer de diferente para que eu seja aquele profissional que todas as empresas querem conquistar ou querem ter nos seus quadros, independente da pandemia. Então, quando eu começo a pensar na construção do conhecimento, na construção do profissional que eu quero ser, o Ricardo talvez possa até complementar isso com os conceitos de coaching que ele tem, quando eu começo a construir a minha carreira, a minha evolução é muito maior e, com certeza, a probabilidade de eu ficar desempregado é muito menor. A competição ela passa a ser melhor quando eu estou competindo por cima. Então, é isso que eu tenho que pensar. Para ser um bom profissional e estar qualificado, o que eu tenho que ser, como que eu tenho que me preparar para atingir os níveis? Para ser, por exemplo, um CEO lá na empresa do Gustavo,
para ser um consultor lá no Doutor Empresa, para ser um gerente executivo de uma instituição financeira, para trabalhar no Banco de Boston, nos Estados Unidos. Então, o que eu tenho que fazer para atingir esses cargos de excelência? É essa a minha percepção, por isso que eu não fico muito preocupado com a questão do desemprego. Eu acho que o desemprego ele existe justamente para que nós possamos mudar e nos convertir, mas sempre no alto nível. E que você leve, pessoal, e que você leve a questão da atitude. Atitude. O que mais tem faltado, que eu percebo, todos os nossos clientes reclamam das equipes, e principalmente essa questão da atitude. Chama a responsabilidade. Foque na solução. Sabe, você vai encontrar. E a questão da atitude, por exemplo, nós estamos falando para 126, 125, 130 pessoas. Então eu lanço um desafio aqui, ó, atitude. Quer conhecer o doutor de empresas? Quer trabalhar com o doutor de empresas? Quer ganhar 10 mil semana que vem? Qual que vai ser a sua atitude para, por exemplo, trazer clientes? Qual que vai ser a sua atitude para fazer esse cliente realmente enxergar quem é ele e o que ele quer? Qual vai ser a sua atitude para realmente ajudá-lo a vender mais, a melhorar os números da empresa? Eu solto um desafio aí, ó, quer 10 mil reais? Me traz 10 clientes amanhã, eu te dou 10 mil reais. Mas qual que é a sua atitude? Então entenda o seguinte, empresários buscam pessoas com atitude, não buscam gênios acadêmicos. O estudo é fundamental. Né? Igual eu tenho muito orgulho, são 7 formações sofridas, trabalhando desde os 11 anos de idade. Mas e qual é a atitude perante? Porque o que me levou até as 7 formações foram as atitudes que eu tive. E essa é a grande questão. As empresas precisam de pessoas com atitude. Quem tiver atitude, não falta trabalho. Esqueçam o emprego. As grandes nações do mundo, cada vez mais, nos mostram a era do fim do emprego, não o fim do trabalho. São coisas diferentes. Eu gostaria até de complementar, porque eu concordo muito com o que o Everson e o Ricardo disseram. Do ponto de vista de cada das empresas, a gente recebe lá 1 milhão de currículos todos os dias. E quais são os currículos que a gente seleciona? Então, eu acho que o primeiro ponto é aquilo que falei no início da conversa. Cara, vocês estão dentro da faculdade, o objetivo é aprender, cara, faça um estágio, ainda que seja de graça, o objetivo é aprender. Se você tiver condição, né, às vezes tem que pagar, tem que trabalhar para poder ajudar com uma grana, cara, trabalha meio horário, faz estágio de graça, outro meio horário, estuda de noite e faz parte da jornada. Eu fiz isso, eu saía de casa às 5h30 da manhã, chegava em casa meia-noite, e tudo bem. Não tem almoço grátis, ninguém chega a lugar nenhum de graça. O segundo ponto a formação e o embasamento são muito importantes, a capacidade de adaptação e resiliência. Eu estudo até hoje, quer dizer, eu estava programado para ir para os Estados Unidos, para passar um tempo estudando online, não fui porque aconteceu a pandemia, quer dizer, depois de tantos anos, eu continuo estudando. Aí não precisa ser só estudo formal, leia, não pare de ler. Hoje a informação é super abundante. E tão importante quanto o aprendizado, esse embasamento, essa bagagem, são os soft skills, né? O hard skill é importante, a competência técnica é muito importante, tudo, mas mais importante que isso, segundo a nossa opinião lá dentro da Mundial, que tem uma cultura muito forte, são soft skills. Cara, você tem que ter vontade de fazer as coisas, entendeu? Então, você tem que ter vontade, você tem que ter propensão para tomar risco, você tem que ter capacidade de tomar decisão, você tem que querer andar para frente, você tem que querer aprender, não dá para ficar o dia inteiro, falar assim, vamos lá. Cara, não, vamos lá não, você tem que querer andar, e a gente vai te dar todas as oportunidades para você se desenvolver e crescer. E a pessoa que quer se desenvolver e crescer, ela se desenvolve e cresce de verdade, mas tem que querer, tem que correr atrás, tem que... Porque, não, cheguei lá, acabei de formar, nunca fiz estágio, cheguei lá na empresa, vou dar um emprego, porra, mas igual o seu currículo, eu tenho 1000 currículos aqui, por que eu vou selecionar o seu, entendeu?
Então, faça estágio. Porque eu falo isso porque eu sou super fã do estágio, sou super fã da empresa Júnior. Eu acho que isso é super enriquecedor. E isso me enche os olhos quando a pessoa que, cara... E tem o primeiro emprego, que também, estão começando, tudo bem, mas chega e mostra vontade, queira aprender, tenha curiosidade, pergunte, estude sozinho, investigue, não, meu trabalho é fazer isso e o resto que se dane. Não dá para ser assim, gente. Entendeu? Esse tipo de profissional tem vida curta. É só para complementar o que os professores disseram. Vamos em frente. E ilustrando aí, só acrescentando, Gustavo, a questão da empresa júnior, né? Eu fui empresário júnior por 2 anos, não ganhava nada. E o meu primeiro emprego, o cara só me contratou porque eu era empresário júnior. Ele falou, cara, se você trabalhou de graça, imagina você trabalhando para mim ganhando. Como você não vai trabalhar? Então, é um estágio que não tem como a pessoa falar que não tem como fazer. E a maioria das escolas tem esse projeto, né? Então... Tem sim. Eu também trabalhei, eu não sei, eu não lembro direito, em tanto tempo, né, cara? Mas eu lembro, foi mais de 1 ano. E também não recebia nada. E trabalhava no outro meio período para tirar pelo menos um salário mínimo lá, para pagar o mínimo das contas e tal. E estudava de noite. E tudo bem. E era super criticado, né? Todo mundo me criticava. Os colegas de faculdade falavam assim, você está trabalhando de graça, é um besta, você é um idiota e tal. Eu falei, cara, mas meu objetivo agora é aprender. Depois que eu aprender, eu vou pensar em ganhar dinheiro. Mas agora, depois que eu formar, né? Parar de aprender, a gente não para nunca, né? Estou aprendendo até hoje. Mas depois que eu formar, eu penso numa carreira profissional e começar a ganhar dinheiro. Escutei isso muito também. Né? Você está trabalhando de graça, você está perdendo tempo, sábado, o dia inteiro trabalhando. E era sempre esse lamento. Então, por isso que eu acho que, dentro dessa nossa visão, as pessoas que fazem a diferença são justamente essas, que doam o tempo livre para o conhecimento e para a atitude. Ficar esperando as coisas caírem do céu, com certeza, qualquer crise que passar na nossa frente vai ser realmente um problema. Prezados, é com imensa honra e felicidade que recebemos vocês, Gustavo Pena, Ricardo Moreira e Everson Moraes, que proporcionaram com seus conhecimentos um momento de aprendizado, uma experiência marcante e reforçaram a importância da análise e do pensamento estratégico nesse momento vivenciado vista a pandemia, algo que é pregado e ensinado a nós pela Faculdade Senai, com o intuito de que nesses tempos nós possamos dominar os desafios à frente, buscando oportunidades em meio ao superando cada vez mais como um bom administrador, que é o que estamos por. Falo em nome de todos e reforço o agradecimento não só aos nossos convidados, mas também a todos os nossos professores que fizeram todo esse evento ser possível, aos professores e alunos participantes e àqueles que tiraram um pouco do seu tempo para estar conosco nesse aprendizado. Eu estou encaminhando um link via chat para que vocês possam, por gentileza, realizar uma avaliação do nosso evento, de forma assim a gente ter um feedback sobre o nosso desenvolvimento no evento. Desejo a todos uma ótima noite e um excelente dia do administrador amanhã. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite. Pessoal, eu queria só finalizar o seguinte, com 2 coisas. Convidar vocês a nos seguir, Doutor de Empresas, no Instagram. E quem quiser receber de presente um modelo de um diagnóstico empresarial, muito simples, mas que pode ajudar a empresa, faça o contato que nós vamos te dar de presente esse diagnóstico, vamos repensar das 4 macro-áreas da empresa. Ok? Estamos à disposição. Muito obrigado. Doutor de Empresas, no Instagram. Gente, muito obrigado ao Gustavo, ao Ricardo e ao Everson por esse momento assim tão rico. Tenho certeza que essa noite vai fazer muita diferença para todos os nossos alunos. Tivemos aqui presentes também os alunos dos cursos de Gestão da Qualidade do curso de Ciências Contábeis.
Muito obrigada pela disponibilidade de vocês, né? Ouvir aqui, passar a experiência de vocês, como diz o professor, né? A prática e a teoria aliados totalmente. Obrigada a todos, então, pela participação. Fernando, Magno, a Fran gostaria de falar alguma coisa? Bom, queria aqui agradecer, né, em nome da Faculdade Senac, esse momento, assim, maravilhoso que a gente vivenciou, né? Fiquei realmente emocionado com a grandeza do evento, das considerações que cada um fez, né? O Gustavo, aí, com a sua grande experiência aí como empreendedor, né? O professor Everson, o professor Ricardo. Eu acho que o que fica aqui, né, é essa mensagem da atitude, né, e do caráter, né? Vocês aí relataram a trajetória que tiveram ao longo da vida, diferentes momentos, mudanças constantes, profissionais, mas vocês estão aí, né? Continuam no mercado, continuam se desenvolvendo profissionalmente, crescendo, em função muito dessa atitude, do caráter que vocês têm. Então, acho que é isso que a gente tem que manter, porque o momento do mercado, ele varia muito, mas a nossa postura como ser humano e profissional, né, que faz toda a diferença aí. Obrigado a todos aí. Então, agora, obrigado a todos novamente. E aí, podem sair da reunião. Nós do 8º período agradecemos muito, foi muito enriquecedor. E nos encontramos por aí, né? Nós, administradores e todo o pessoal. Podem sair da reunião, pessoal. Não Boa noite, parabéns a todos. Nossa pesquisa. Gente, vamos abrir as câmeras. Vamos fazer uma foto da turma